Imagine propor um relacionamento aberto, ganhar liberdade total e perder tudo ao flagrar seu namorado na cama com a sua própria mãe. Isso mesmo, mãe. Nessa história real que mais parece roteiro de novela mexicana com roteiro do Reddit, você vai ver como uma ideia moderna pode sair completamente do controle. Tem ciúmes, hipocrisia, traição em dose dupla e um sofá que nunca mais será o mesmo. Prepare-se para se chocar, rir de nervoso e questionar seriamente esse papo de mente aberta no amor moderno. Tenho 31 anos e ela tem 25. 9 meses atrás, depois que minha namorada há 4 anos se mudou para minha casa, entramos em um relacionamento aberto. Foi tudo ideia dela, e eu aceitei de boa vontade porque a amava. Ela disse que queria explorar outras pessoas, gêneros, cenários, etc. Estávamos juntos há 4 anos, então isso realmente me pegou de surpresa. Ela é o amor da minha vida, e eu queria que ela fosse feliz. Mas seria mentira dizer que isso não abalou meu estado mental. Teria sido muito mais fácil saber que ela era adepta do poliamor antes de eu me apaixonar por ela. Também teria sido mais fácil se ela tivesse me contado isso antes. Já estávamos juntos há bastante tempo, teria sido bom saber disso mais cedo. Ela vem de um ambiente bem liberal, a mãe nunca escondeu nada dela, e o pai era um espírito livre antigamente. Ela viu esse tipo de coisa desde jovem. Eu, nem tanto. Venho de um histórico cristão, mas não sou religioso, e não sou desde a 4ª série. Ainda assim, os valores morais que aprendi com essa crença religiosa triste estão enraizados em mim. Se quer saber, acho que isso só me atrapalhou. Não estou me gabando, mas diria que sou um cara atraente, tanto fisicamente quanto em termos de personalidade, embora isso seja subjetivo, claro. Guardei minha virgindade até os 21 anos, o que é bem tarde, considerando que tive várias oportunidades antes disso. Eu acabava me frustrando comigo mesmo por rejeitar relações fáceis. Tive muitas chances com garotas incríveis, mas sempre me detinha antes de ir adiante, como se meus valores morais gritassem na minha cabeça. Por exemplo, várias meninas gostavam de mim, e eu simplesmente recusava, sem motivo concreto. E nem falo das festas regadas à bebida. A única razão pela qual fiquei com a minha namorada atual foi porque ela é linda por dentro e por fora. E aqui estamos, sendo empurrado contra meus valores em um relacionamento aberto que eu não aceitei lá no começo. Acho que o ponto principal é que eu queria que ela fosse feliz, e por isso aceitei. Ela também quer que eu explore com outras pessoas, pois sabe que antes dela, eu me privei de muitas experiências. Nós dois exploramos bastante coisa desde que abrimos o relacionamento, e nesse sentido até está sendo bom, não temos medo de experimentar coisas juntos. A felicidade dela também aumentou bastante desde que começamos isso. Ela já teve relações com vários caras poucos meses depois de começarmos, enquanto eu ainda estava travado pelos meus valores. Foi difícil para mim lidar com isso na época. É complicado aceitar tudo isso totalmente. Às vezes eu estou super tranquilo com a situação, em outras nem tanto. Sinto como se estivesse perdendo a sanidade. Para ser sincero, não consigo me imaginar passando tempo com outra mulher. É difícil explicar sem transformar esse texto num livro. Nós estabelecemos regras. Nada de dormir com amigos, não levar parceiros para casa, nada de beijos, etc. Muitas dessas regras foram quebradas nos primeiros meses do relacionamento aberto. E então chegamos ao ponto em que tudo desandou. 5 meses depois de começarmos o relacionamento aberto, viajamos por 3 horas para visitar a família dela, assim como ela fazia com a minha. Ficamos lá 3 dias para o aniversário da mãe dela. Uma coisa levou a outra, e eu acabei tendo relações com a mãe da minha namorada na sala de estar, enquanto o pai dela dormia no quarto. Sim, é exatamente isso que você leu. Eu realmente não tinha intenção de que isso acontecesse, e não me orgulho disso. A mãe dela teve minha namorada e o irmão mais velho ainda jovem, então aparentava ser mais nova. Eu só a tinha visto algumas vezes antes, e sempre nos demos bem. Ela tinha 44 anos na época. Chegamos um dia antes do aniversário, que era para ser um evento íntimo só com a família, o irmão dela e o pai estavam em casa. Depois da comemoração, o irmão mais velho foi embora naquela mesma noite, e o pai foi dormir cedo porque ia trabalhar no dia seguinte. Ainda era por volta das 23 horas, então decidimos levar a mãe dela e 2 amigas dela a um bar. Depois de algumas bebidas, as 2 amigas foram embora. Ficamos só eu, minha namorada e a mãe dela no bar. Sentamos ali, bebendo e conversando sobre a vida e o trabalho. Do nada, apareceu um cara que era amigo da minha namorada na época do ensino médio. Eles se cumprimentaram e ele veio acompanhado de alguns amigos. Depois de dizer oi, ele foi para o outro lado do bar com o grupo dele, e minha namorada não parava de olhar na direção deles. Eu percebi que ela tinha perdido o interesse na nossa conversa e estava querendo sair fora, mas eu e a mãe dela continuamos conversando. A gente se dava bem, então não ligamos muito para o fato de minha namorada estar entediada. Poucos minutos depois, minha namorada se desculpou e foi se juntar ao grupo de amigos, dizendo que fazia muito tempo que não se viam e que queria colocar o papo em dia. Logo depois que ela saiu, em um momento eu estava super tranquilo com isso, no outro me afundei em tristeza.
A mãe dela percebeu a mudança de energia e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que não era nada, mas ela insistiu e não deixou passar. Foi aí que contei que, 5 meses antes, minha namorada quis abrir o relacionamento, e que isso não era o que eu queria, mas apoiei porque não queria parecer controlador ou perdê-la. Disse que estava tendo dificuldades em lidar com a ideia de ela estar dormindo com outros homens e que sentia muitos ciúmes quando ela saía com amigos. Foi a primeira vez que falei sobre isso com alguém desde o início do relacionamento aberto. A mãe dela demonstrou preocupação e conversamos sobre meus ciúmes, dizendo que era natural me sentir assim. Ela me incentivou a conversar com minha namorada e ver se dava para fechar o relacionamento sem que ninguém se machucasse, já que era evidente que eu estava sofrendo. Eu disse que estava tentando superar isso, mas era difícil. Eu queria que minha namorada se sentisse livre, mas, moralmente, eu estava em conflito. Olhei para onde minha namorada deveria estar com os amigos, mas eles já tinham saído do local. Achei que ela estivesse lá fora com eles fumando, então continuei conversando com a mãe dela. Ela era mente aberta e não parecia chocada com a escolha de relacionamento da filha. Eu gostaria de me sentir bem com isso, parecia algo empolgante. Mas esses malditos valores religiosos que foram enfiados na minha cabeça só me atrapalham. Para piorar, minha namorada me mandou uma mensagem dizendo para eu não esperá-la. Respondi dizendo quanto isso me deixava desconfortável e que era contra as regras que estabelecemos. Uma delas era não ter relações com amigos. Mostrei a mensagem para a mãe dela. Ela não ficou horrorizada. Colocou a mão no meu ombro e disse para eu esquecer isso por essa noite, e que, se ajudasse, ela conversaria com a filha no dia seguinte. Eu me senti um lixo naquele momento e corri para fora do bar para tentar encontrá-la, mas ela já tinha ido embora. Liguei, e ela não atendeu. Me senti péssimo. Ela tinha quebrado o acordo de não dormir com amigos. Voltei para o bar e vi a mãe dela com cara de raiva. Ela me disse para não deixar que a filha estragasse minha noite, e foi buscar mais bebidas. Sentamos e conversamos sobre relacionamentos abertos. Ela falou sobre sua vida sexual com o marido, o pai da minha namorada. Disse que, para ela, talvez um relacionamento aberto funcionasse melhor do que para gente mais jovem como nós, já que sua vida sexual com o marido era praticamente inexistente. Mas também disse que não conseguiria viver isso na nossa idade. Com a bebida, acabamos abrindo conversas que normalmente não teríamos. Ela falou sobre sua lista de desejos, posições que gostaria de experimentar, celebridades por quem tinha paixão. A mãe dela sempre foi mente aberta, mas aquela conversa já estava passando dos limites de um papo entre sogra e genro. A tensão no ar era real. Estávamos ficando bêbados, então sugere que voltássemos para casa antes que eu não conseguisse mais dirigir. No caminho, cantamos juntos algumas músicas de karaokê do rádio e estávamos curtindo a companhia um do outro. O clima era bom. Chegamos em casa sem problemas. Quando ela estava prestes a sair do carro, do lado do passageiro, se aproximou para me dar um abraço. Depois do abraço, fui para o beijo. Começamos a nos beijar e ficamos assim por um minuto até ela parar, abrir devagar a porta e entrar em casa. Fui atrás dela. A sala estava escura e silenciosa. O marido dela já estava dormindo no quarto. Ela ficou parada na sala, no escuro, como se estivesse me esperando. Me aproximei por trás e acabamos transando no sofá. Depois disso, ela foi para o quarto dela, e eu fui para o quarto da minha namorada para dormir. Na manhã seguinte, acordei com minha namorada voltando de ter dormido com um amigo. Ela voltou com o mesmo amor de sempre, sem nem reconhecer que tinha quebrado o limite que combinamos, nada com amigos, e ignorado minhas ligações. Mas quem sou eu para julgar? Eu tinha acabado de transar com a mãe dela, o que era muito pior. Eu queria que isso não tivesse acontecido, mas sinto que posso superar, ou até abraçar isso, porque, na minha cabeça, agora estávamos quites. Fiquei com ela enquanto ela saía para explorar e fui acumulando ressentimento. Agora senti que era minha vez. Chega de me deixar dominar pela culpa moral. Eu estava tão envergonhado com o que aconteceu na noite anterior que não conseguia nem encarar a mãe dela. Só queria arrumar minhas coisas o mais rápido possível e voltar para casa com minha namorada. Já havíamos colocado nossas coisas no carro quando a mãe dela saiu de pijama para se despedir da gente. O pai dela tinha saído cedo para o trabalho, então nem o vimos. Quando chegamos ao nosso apartamento, recebi uma mensagem da mãe dela perguntando se tínhamos chegado bem. Continuamos trocando mensagens, checando como o outro estava, mas nunca mencionamos o que aconteceu na noite do aniversário dela. Depois que voltamos para casa, minha namorada finalmente se desculpou por ter nos deixado sozinhos no bar e por ter violado os limites do nosso relacionamento aberto. Ela disse que estava preocupada por eu nunca ter falado nada sobre o assunto e sabia que aquilo estava me consumindo por dentro, pois eu vinha agindo de forma estranha desde que voltamos. Disse também que a mãe dela vinha perguntando de mim. Ela afirmou que ainda me amava e sentia que o estilo de vida de relacionamento aberto era o melhor para nós dois. Eu já não ficava tão enciumado como antes quando ela saía para transar com outros caras. 2 semanas depois do aniversário da mãe dela, minha namorada disse que a mãe viria nos visitar. Seria a primeira vez desde que começamos a morar juntos. Ela chegou numa sexta-noite, e nós 3 passamos a noite no apartamento. Só conseguimos um tempo a sós no sábado de manhã, quando minha namorada saiu para correr. Ficou claro para mim, depois que ela saiu de casa, o verdadeiro motivo da visita da mãe dela.
Transamos pela segunda vez. Ela voltou para casa no domingo à noite e prometeu nos visitar mais vezes. Durante anos, a moral religiosa que aprendi me impediu de aproveitar de verdade a liberdade do nosso relacionamento aberto. Mas, depois de transar com a mãe da minha namorada, não senti mais culpa por me envolver com outras mulheres, principalmente quando minha namorada fazia o mesmo com outros homens. A diferença é que eu levei isso ainda mais longe, no limite da lei. Ainda guardava rancor dela por ter aberto o relacionamento. Eu achava que tínhamos algo bom antes de colocar outras pessoas no meio. Passei a achar que ela já tinha saído emocionalmente do relacionamento, mas não queria terminar até encontrar alguém melhor. Enquanto isso, sairia com outros caras para encontrar meu substituto, tudo isso disfarçado de relacionamento aberto. Então comecei a procurar garotas em aplicativos de namoro e convidá-las para o apartamento, o que era contra as nossas regras. Mas pensei, depois eu peço desculpas. Não ia gastar dinheiro com hotel, se podia levar as mulheres para casa. Para ela era mais fácil, porque geralmente os homens que convidam ou pagam hotel. Um dia, ela ficou furiosa porque uma garota passou mais tempo do que o normal no nosso AP, e acabei sendo pego. Ela encontrou a garota saindo do apartamento no momento em que ela mesma estava saindo do elevador. Gritou comigo por ter quebrado as regras, e isso virou uma baita briga. Ela queria que fechássemos o relacionamento. Eu concordei, mas continuei saindo com outras mulheres escondido, porque não confiava que ela não estivesse fazendo o mesmo. Isso durou até alguns meses depois, quando a mãe dela veio nos visitar novamente. Dessa vez, nos encontramos em um hotel local numa sexta-feira à noite e eu voltei para casa no sábado de manhã. A mãe dela apareceu no nosso apartamento no sábado para passar tempo com a filha. Naquela noite, achando que minha namorada já estava dormindo, planejei encontrar a mãe dela no quarto de hóspedes, o que era extremamente arriscado, mas deixei o outro cara pensar por mim. Entrei escondido no quarto, acreditando que minha namorada estivesse dormindo. Estávamos no meio do ato quando ouvimos uma batida forte na porta. Minha namorada estava mandando a gente abrir. Fomos pegos. Aparentemente, ela ouviu tudo lá do quarto. Senti vontade de cavar um buraco ou pular da janela, mas estávamos no quarto andar. Não tive escolha a não ser abrir a porta e encarar as consequências. Ela ficou fora de si, gritou com a mãe e comigo, dizendo que nós a traímos e que estava profundamente decepcionada com a mãe. Terminou comigo naquela mesma noite e mandou a mãe embora do apartamento, no meio da madrugada. Apesar de tudo, eu ainda a amava. Mas o relacionamento aberto destruiu toda a inocência que existia entre nós. A moral que tinha sido enraizada em mim estava agora totalmente corrompida. Depois que a mãe dela saiu naquela noite, fui atrás e reservamos um hotel juntos, onde passamos o resto da noite. Ela estava claramente mais abalada com tudo e, naquele momento, não fizemos nada. Quando voltei ao apartamento, encontrei minhas coisas jogadas da sacada para o estacionamento. Peguei tudo e levei para um depósito. Minha ex me bloqueou em tudo, o que, sinceramente, não me afetou, pois eu não tinha intenção de pedir desculpas ou tentar consertar nosso relacionamento. Não ouvi da mãe dela por alguns dias, então fui eu quem a procurou. Ela me disse que as consequências não foram tão graves e que seu casamento não foi afetado. Estava tentando consertar a relação com a filha, e ajudava o fato de eu não estar mais na vida delas. A parte mais insana, algumas semanas depois que aluguei meu próprio apartamento, a mãe dela me procurou e viajou por horas para passar o fim de semana comigo. Algumas semanas atrás, terminei de vez com a mãe da minha ex-namorada porque comecei a namorar outra garota, agora de forma exclusiva.